Vou falar um pouco sobre o artigo Gustavo Maia Gomes, que se chama Economia Regional do Brasil, o que mudou nos últimos 50 anos, que fala basicamente da mudança da economia brasileira no período citado, que é de 50 anos atrás. Economicamente, as regiões Norte e Centro-Oeste foram o que mais cresceram. O principal fator foi que essas zonas tinham um vazio demográfico muito grande. Além disso, pela falta do espaço e subsídios ofertados por estados ascendentes economicamente, as regiões Norte e Centro-Oeste tiveram o crescimento mais acentuado perante as outras regiões. Obviamente, para uma região ter um crescimento percentual, outras têm que ter uma redução. Nordeste, Sul e Sudeste tiveram uma queda de porcentagem do PIB nacional. Agora, no âmbito estadual, houve divergência e convergência em relação à economia. O estado que mais se atraiu foi o Rio de Janeiro. Por outro lado, o que mais aumentou o PIB foi o Distrito Federal. O texto mostra que os estados que mais ganharam foram o Amazonas, o Espírito Santo, o Pará, Santa Catarina, Goiás, Sergipe, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraná, Minas Gerais e além, naturalmente, do Distrito Federal. E os que perderam foram o Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Maranhão, Pernambuco, a Paraíba e o Rio de Janeiro. É de se notar que esse crescimento do PIB e a disparidade entre os municípios, estados e regiões é de suma importância para a economia brasileira. Entretanto, é de se notar que ainda há uma grande distância entre os mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos. A diferença é enorme. A igualdade entre os estados e regiões é bom para todo o Brasil. O artigo Malthus e Ricardo, Duas visões de economia política e de capitalismo, trata sobre a visão das duas figuras mais emblemáticas do século XVIII, Malthus e Ricardo. O primeiro, que é o Malthus, ele chega a ser um mito dentro das discussões econômicas, porque há um grande miticismo em cima dele. Basicamente, para Malthus, a população ia crescer de forma geométrica e a produção de alimentos de forma aritmética, e que com isso o planeta Terra poderia colapsar por falta de alimentos. O mesmo era um grande idealizador do controle populacional e da ideia de que a pobreza vem do pobre. A teoria malthusiana é determinista. Para ele, não deveria ter o papel do Estado na distribuição de renda e derivados. Para ele, os pobres deveriam resolver a sua própria pobreza. Na cabeça dele, chega a ser uma lei e que as consequências mais lógicas são as doenças e as mortes. Pode-se de antemão afirmar que a teoria é um fracasso, pois nem a população cresce de forma geométrica e nem a produção de comida cresce de forma aritmética. Porém, Malthus anteviu uma deficiência dentro do modelo capitalista, que, por exemplo, Ricardo não conseguiu, que foi a questão da demanda efetiva, que mais tarde foi a base para a teoria de Keynes, do estado de bem-estar social. Já Ricardo tem como principal contribuição para a economia mundial as leis do trigo, que tem como ideia principal a proibição de importação de trigo da Europa para a Inglaterra. Isso é um exímio exemplo de protecionismo econômico, que de maneira mais simplificada significa que o Estado toma medidas para proteger a economia do local. Outra contribuição de Ricardo foi a teoria do valor. Ele tenta explicar como funciona o valor em cada produto ou serviço. Além disso, vale ressaltar que a maioria dos economistas clássicos dizem que o salário deve ser o mínimo para a subsistência dos trabalhadores. O texto de Luiz Lopes Diniz Filho, Os Equívocos da Noção de Regiões que Exploram Regiões, critica o conceito de transferência geográfica de valor de Edward Soja. Como dito, Edward Soja tem a teoria que regiões exploram regiões. Esse conceito diz que no capitalismo as relações têm soma zero. Ou seja, para um país sair ganhando, necessariamente, o outro sai perdendo. Além disso, Soja diz que essa é o que faz o capitalismo permanecer forte.
seria o que o Karl Marx buscava no livro O Capital. Esse seria o contraponto da tendência da taxa de lucro. No texto, o autor diz que não é possível medir a mais-valia de produtos em países diferentes. Em um país altamente industrial, obviamente, terá menos participações humanas. Já nos países menos desenvolvidos, é o contrário. O trabalho é bem mais artesanal. A região que tem mais tecnologia, geralmente, domina o mercado de um determinado produto. Ao contrário da primeira revolução industrial, onde era fácil roubar tecnologia dos concorrentes, agora, já que a mesma é mais complexa, fica muito mais difícil uma pequena empresa de um país subdesenvolvido fazer frente a uma multinacional. Essa empresa ou vai ser vendida ou vai falir. Mas entrando no mérito propriamente dito, sim, regiões dominam regiões. Na minha visão, não existe esse fetichismo que o Marx prega. O espaço não é meramente ilustrativo e inoperante. Ele sim age de forma direta na economia mundial. Não se pode comparar o nível de um país que foi colonizador com o que foi colonizado. Há uma diferença hierárquica imensurável. Mas voltando até a questão central, o preço final do produto em um país desenvolvido, em suma, vai ter um custo-benefício muito maior do que numa região subdesenvolvida. Como a empresa que tem mais dinheiro para a compra de sua matéria-prima no atacado muito maior, ela pode reduzir o preço consideravelmente. Já a empresa de menor porte, que não tem tanta tecnologia, tem um gasto maior na sua produção, fazendo com que o produto saia mais caro para o cliente. Visto tudo, é fato que regiões dominam regiões. É bem notório que os países que tiveram sua industrialização rápida durante a Revolução Industrial mantêm-se no topo do mercado. E é visível que essa dominação dura um tempo considerável, já que é quase impossível um país que hoje é meramente exportador de commodity vire do dia para a noite um detetor de uma tecnologia de ponta, para que assim possa bater de frente com uma multinacional, por exemplo. O texto A Agricultura Familiar, um estudo focalizado regional, fala sobre como a agricultura familiar é distribuída no território brasileiro. O Brasil é composto por cerca de 4 milhões de pessoas que vivem da agricultura familiar, cerca de 2% da população brasileira. O principal tema do texto é justamente entender a localização dos mesmos. No primeiro mapa, mostra a incidência dos agricultores familiares no Brasil. Interpretando, fica evidente que a região que tem mais recorrência é a Nordeste. Porém, o estado que mais aparece no mapa é o Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que o Nordeste e o Rio Grande do Sul são pobres? No mapa subsequente, o tema apresentado é justamente a situação desses agricultores. 60% deles são mais pobres que os outros 40%. Novamente, a região que apresenta a maior quantidade é a Nordeste e o estado também é o Rio Grande do Sul. Mas precisamos dar uma menção honrosa para o estado de Minas Gerais. No próximo mapa, a análise é mais profunda. A questão a ser discutida é a predominância dos agricultores familiares. Surpreendentemente ou não, a mesma região do noroeste rio-grandense, de maneira disparada, com 71 municípios mapeados. A análise que pode fazer sobre os dados é que a agricultura familiar é mais recorrente na região Nordeste e o estado que possui maior quantidade é o Rio Grande do Sul. Mas isso não quer dizer nada. Os números absolutos são obsoletos para a análise. O que se pode concluir é que por vários fatores como clima, vegetação, relevo, entre outras coisas, é que os sulistas têm os melhores resultados perante os nordestinos.